Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Ias Buzz, trazendo hoje o quadro Buzz New Notícias da semana. Pessoal, hoje eu só vou falar sobre as notícias que rolaram aí sobre a Itapermirim, algumas informações aí que é muito importante para vocês estarem sabendo aí, beleza? Eu sou Ias Buzz e estamos começando mais um vídeo de notícia. E começando as notícias, rapaziada, a NTT no dia 20 de abril de 2022 suspendeu todas as linhas da Itapermirim. Pela portaria da Superintendente de Fiscalização de Serviço de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros da ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, suspendeu cautelarmente todas as linhas da aviação Itapermirim. A medida publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, revoga a portaria SUFES número 31 de 31 de março de 2022. Por esta portaria de março, a Itapermirim teve todas as suas linhas suspensas, com exceção de 26 linhas. Agora a empresa terá de ficar sem operar o serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros até a decisão do mérito do processo administrativo ordinário ou até que seja cadastrada frota compatível com as linhas a serem reativadas. Boa parte da frota é formada por modelos mais antigos, geração 6 da Marco Polo, que hoje já produz a geração 8, por exemplo. E parcela significativa dos veículos mais novos é composta de ônibus alugados de outras empresas. Como na portaria de março passado, a transportadora poderá realizar viagens já vendidas por até 30 dias após a publicação desta deliberação. Isto é, as linhas podem continuar operando por mais 30 dias para atender quem já comprou passagem de forma antecipada. Após as notificações pela NTT, entretanto, novas passagens não poderão ser mais vendidas. Em nota, a NTT informou que a medida se deu por causa da dificuldade operacional da Itapermirim para garantir a segurança dos passageiros. O usuário tem direito de pedir à Itapermirim reembolso do valor da passagem ou transferência para outra empresa de ônibus. Então, pessoal, basicamente é isso. A Itapermirim ela não tem condição mais de operar suas linhas e aí a NTT foi lá e cassou, ou seja, ela proibiu a Itapermirim de rodar em suas linhas. Por quê? Por causa de frota incompatível. E os carros mais novos que ela tem são carros que são alugados de outra empresa. Então tudo isso, pessoal, a NTT tá vendo, né? Então a gente não pode fazer vista grossa nessa questão. Por quê? Porque quem vai ser afetado é o passageiro, entendeu? Então ninguém aqui está difamando ou criando notícias para poder falar mal da empresa. É realmente a situação que a empresa infelizmente está vivendo, né? Com uma frota já muito velha, como diz aí a matéria, nós já estamos na geração 8 da Marco Polo e a empresa ainda opera aí com G6, coisa que várias empresas grandes já até desativaram esses veículos dessa geração, né? E para piorar mais ainda, a Itapermirim teve bloqueio de bens. A situação da aviação em Itapermirim em recuperação judicial desde março de 2016 é com dívida de 2,2 bilhões que tem se agravado cada vez mais. A nova portaria da NTT foi publicada na mesma semana em que a Justiça determinou o bloqueio de bens do atual dono do grupo, Sidney Piva de Jesus, afastando da gestão por ordem judicial da esposa dele e dos diretores e ex-diretores, além de empresas. Então a suspeita é de risco de dilapidação dos bens do grupo da Itapermirim por parte de Piva. E a coisa vai só se agravando, né?
Piva apresenta aditivo a plano de recuperação judicial e falência da Itapemirim por hora é descartada. O empresário Sidney Piva de Jesus apresentou à primeira vara de falência e recuperações judiciais do TJSP o aditivo ao plano de recuperação do grupo Itapemirim. Assim, por hora, o risco de decretação de falência do grupo, incluindo a empresa de ônibus rodoviários, está descartado. Este plano deve ser voltado em até 20 dias. Portanto, em meados de 2022, por uma AGC, Assembleia Geral de Credores. A apresentação do aditivo foi uma determinação judicial. A AGC deveria ter sido realizada na quarta-feira, no dia 20. O Diário do Transporte teve acesso ao plano, que possui mais de 700 páginas. Pelas propostas de Piva, as dívidas com empregados e fornecedores seriam pagas com a venda de parque rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim, lá no Espírito Santo, avaliado em cerca de 100 milhões de reais. A venda seria por meio de um agente financeiro e não por leilões, para agilizar o processo. O agente econômico para a venda não deverá ter influência por parte das empresas do grupo. Os recursos com a venda devem ser transferidos em até 90 dias para os credores. O empresário também sugere a transferência de linhas de ônibus que renderiam recursos. Vendas por meio de leilões de imóveis e ônibus arrecadaram até agora pouco mais de 135 milhões, mas apenas 32 milhões foram para credores. As dívidas da Itapemirim com diversos tipos de credores, entre os quais trabalhadores, bancos, fornecedores, somam 257 milhões. Já em tributos, alcançam 2,2 bilhões de reais. Mas a empresa contesta o valor e diz que possui créditos tributários junto à Receita Federal. Piva ainda sugere que siga no comando da Itapemirim, muito embora uma decisão judicial o afastou da gestão. A Justiça apura denúncias de desvios de dinheiro da recuperação judicial para paraísos fiscais e para a criação da Itapemirim Transporte Aéreos, uma criação de Piva. A ITA só voou por 6 meses e em 17 de dezembro de 2021 paralisou as suas operações, pegando de surpresa milhares de passageiros. Piva nega irregularidades. A Justiça determinou o bloqueio de bens de Piva, da mulher e dos diretores e ex-diretores, além de empresas ligadas a ele. Lembrando que Sidney Piva de Jesus não pode deixar o país. Usa tornozeleira eletrônica e tem de se apresentar periodicamente à Justiça. Ainda na madrugada de quarta-feira, no dia 20 de abril de 2022, às 5h12 da manhã, o Diário do Transporte trouxe em primeira mão a decisão da ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, de suspender todas as 95 linhas interestaduais da Itapemirim. As linhas continuarão a ser operadas por mais 30 dias, para não prejudicar os passageiros que compraram as suas passagens ou que agendaram as suas passagens. Mas a ANTT esclareceu que os usuários que não se sentir seguro em viajar pela empresa têm o direito de pedir o dinheiro de volta ou alocação em outra companhia de ônibus de transporte regular que faz o trajeto semelhante. Então, pessoal, eu vou deixar aí na tela as 95 linhas que a ANTT suspendeu da Itapemirim. Eu vou deixar aí para vocês dar aquela conferida e, enquanto isso, eu vou falando aqui sobre algumas coisas que a ANTT fez observação nessa medida aí que ela tomou. A medida é cautelar e provisória e vale até o fim da análise do processo administrativo contra a companhia que já foi uma das maiores do país, sendo referência em transporte rodoviário no passado. As linhas continuarão a ser operadas, como eu já falei, por 30 dias por conta de algumas viagens que já estão agendadas, mas a ANTT esclareceu que o usuário que não se sentir seguro em viajar pela empresa tem o direito de pedir o dinheiro de volta ou alocação em outra companhia de ônibus de transporte regular que faz o trajeto semelhante. O mesmo ocorre para quem já também comprou passagem depois dos 30 dias.
deve receber o dinheiro de volta ou viajar por outra empresa de ônibus regular. Não vai ser possível, pessoal, pedir para ser realocado em avião ou em ônibus de aplicativo. A Itapemirim, por meio de nota, diz que tomará as medidas cabíveis, mas não deu detalhe. Interessante, pessoal, que a crise da Itapemirim teve início lá nos anos 2000. Em março de 2016, o grupo entrou em recuperação judicial e no mesmo ano assumiram o grupo da Itapemirim no lugar da família do Camilo Cola, os empresários Sidney Piva de Jesus e Camila Valdiva, que esta já não está mais na empresa. A justiça apura denúncias de desvio de dinheiro da recuperação judicial para paraísos fiscais e para a criação da Ita Transporte Aéreo, como já foi mencionado aí. Beleza, pessoal? E em meio à crise, a Itapemirim anuncia novo CEO, com atuação na Transbrasil no currículo. A Itapemirim, por meio de comunicado aos funcionários, anunciou na quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, um novo CEO para as operações rodoviárias Itapemirim e Caiçara, Jaime Garcês Filho. O executivo entra no lugar de Florisvaldo Aparecido Rundni, que se desligou em 13 de abril de 2022. De Goiânia, Garcês tem cerca de 30 anos de experiência no transporte rodoviário com atuação na carreira, por exemplo, como CEO da TCB, Transporte Coletivo Brasil, Transbrasil, que também faz transporte interestaduais. O Diário do Transporte confirmou na quinta-feira, no dia 22 de abril, com Garcês, que disse que o intuito é reerguer a Itapemirim Caiçara, com investimentos e experiência. Abre aspas, ele disse: tenho mais de 30 anos no transporte de passageiros e venho para somar esforços e reerguer a empresa que foi a número 1 do Brasil e vai voltar a ser. Fecha aspas, disse Garcês. A troca acontece num dos momentos decisivos para a Itapemirim. Nesta semana, Sidney Piva de Jesus apresentou um aditivo à recuperação judicial e conseguiu escapar da decretação de falência por causa justamente da não apresentação do documento. O atraso fez com que a AGC, Assembleia Geral de Credores, marcada para o dia 20 de abril, fosse adiada para meados de maio. Outro desafio é recuperar a autorização da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, para as operações das linhas interestaduais da Itapemirim. Como mostrou o Diário do Transporte em primeira mão na quarta-feira, no dia 20 de abril, a agência suspendeu de forma provisória, cautelarmente, todas as linhas da Itapemirim por inadequação de frota. A empresa pode reverter a decisão caso regularize a situação, adequando os ônibus às exigências da ANTT. A Itapemirim ainda tem 30 dias para operar as linhas com o objetivo de atender os usuários que já compraram os bilhetes. A Itapemirim ainda confirma a suspensão de venda de passagens, mas pela Caiçara a comercialização ainda continua. A aviação Itapemirim ainda informou por meio de nota oficial na quinta-feira, dia 21 de abril de 2022, que as vendas de passagens da empresa estão suspensas. Isso vale para qualquer meio de aquisição como guinchês ou internet. O comunicado desta quinta-feira, dia 21 de abril, informou ainda que as vendas de passagens pela aviação Caiçara, empresa do mesmo grupo, continua sendo realizadas normalmente. A Itapemirim ainda informou que está providenciando a regularização da frota. A aviação Itapemirim esclarece que suspendeu a venda de passagens logo que tomou conhecimento da ANTT e que somente a aviação Caiçara mantém as vendas normalmente. Todos os passageiros serão transportados e o incremento de frota está sendo providenciado seguindo as normas do órgão regulador, a ANTT. Eu vou deixar aí, pessoal, no último link dos comentários, as linhas comercializadas pela aviação Caiçara que ainda tem autorização, não sendo necessariamente todas sendo operadas, beleza? Eu vou deixar aí, vocês cliquem aí no último link e aí vocês vai conferir aí todas as linhas, inclusive a matéria
que informa que a aviação Caiçara ainda está operando com algumas linhas, beleza? Let's take it slow. Where you go, I go too. Então é isso aí, rapaziada. Vocês conferiram aí as notícias que rolou da Itapemirim, a mais querida aí do Brasil, né? Durante toda a semana. Espero que vocês tenham entendido bem o que eu quis dizer aqui nesta matéria, pois a fonte de tudo o que eu falei aqui vai estar aí no descritivo do vídeo ou nos comentários, beleza? Eu acho que vou colocar mais fixado aí nos comentários. Espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e espero chegar aí aos 6.000 inscritos e deixe aí, rapaziada, a sua opinião, o que você está achando desse balaio de gato aí da Itapemirim, beleza? Logo em breve eu vou fazer uma live comentando mais detalhadamente sobre esse assunto. Vou trazer aqui no canal alguns convidados aí pra a gente tá comentando aí no canal sobre essas notícias que rolaram sobre a empresa Itapemirim, beleza? Vamos trazer aí o quadro Cortes do Ias, beleza? Então vamos ficando por aqui, rapaziada. Falou e até a próxima. E eu fui! I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with.